Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos fazer uma leitura que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. Hebreus 4, versículos 1 ao 11. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns neles, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos em um país que é conhecido mundialmente como o país do futebol. A nossa nação respira e vive intensamente a prática desse desporto. Quer sejam nas praças, no trabalho, nas rodoviárias, nos aeroportos, quer seja por meio dos jornais, das revistas, do rádio, da televisão, ou mesmo da internet. O futebol é o deleite de muitos brasileiros aos domingos. O torcedor passa a semana inteira acompanhando as notícias de sua agremiação, nos mais variados tipos de mídia existentes, nutrindo ansiosamente o desejo de poder ver o seu time entrar em campo e então ganhar o jogo. A hora do jogo é sagrada para o torcedor. Todas as suas atenções se voltam para aquela partida. E ai daquele que tentar interromper seu momento de contemplação. Nosso país elegeu 2 dias na semana para gozar do prazer de futebol, sendo um deles o dia de domingo. Na verdade, esse tem sido o principal dia para a prática do desporto entre a maioria do povo de nosso país. No entanto, meus irmãos, o texto que lemos ainda há pouco, escrito há mais de 2000 anos atrás, época em que nem havia ainda papel, o texto faz menção a outros textos mais antigos, como Salmo 95, Êxodo capítulo 17, Gênesis capítulo de número 2. E todos estes textos, por sua vez, fazem menção também a um dia de deleite e gozo para os homens. No entanto, esse deleite, ele não está vinculado àquilo que é efêmero e passageiro, como a prática de algum desporto.
mas está ligado diametralmente ao dia de descanso, ao dia da adoração a Deus. O nosso Criador ordena em Êxodo 17, em Gênesis capítulo de número 2 e Êxodo 20, dentre outros textos. Textos que mencionamos aqui e que fazem referência ao dia de descanso, que nas Escrituras é chamado de Shabat. Em outras palavras, meus irmãos, ao dia do Senhor, trazendo para a nova aliança, o dia em que é marcado pela cessação de nossas atividades necessárias, lícitas, durante os outros 6 dias, mas que aponta para o término de todas elas e também para o término de nossos sofrimentos da era presente. Um dia que aponta para o estado de deleite, um dia que aponta para um estado de gozo, um dia que aponta para um estado de paz e de alegria, irmãos. Um dia que aponta para o tema do sermão dessa noite, o deleitoso e glorioso dia do Senhor, como diz o autor aos Hebreus, aqui no versículo de número 4, o qual eu os convido a ler novamente. Ele diz: porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Meus irmãos, muitas pessoas têm grandes dificuldades para compreender o que o autor está intentando dizer aqui. Apesar da citação muito clara de Gênesis 2, versículos 2 e 3, algumas pessoas, de maneira até teimosa, chegam a negar o óbvio, e nesse caso, o óbvio é o dia do descanso, é o dia do Shabat, é o dia de sábado. Meus irmãos, o Shabat diz respeito a um descanso, ou seja, a cessação do trabalho, do labor, de todas as demais atividades lícitas nos outros 6 dias. É um dia de descanso, porém, não é um dia de inatividade. É o dia do feliz e perfeito prazer na presença de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus, através da expressão, diz: em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia. E ele o faz, meus irmãos, em referência ao texto de Gênesis capítulo 2 e versículo 2, que diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí percebam que o autor, ao citar o texto de Gênesis capítulo de número 2, suscita uma continuidade da observância de um dia em 7, também na nova aliança. E assim, alguns pontos precisam ser considerados por nós nesta noite. Em primeiro lugar, precisamos considerar que, na expressão "e havendo Deus terminado", Moisés estabelece um marco do término da atividade divina na criação. O verbo utilizado aqui significa que algo se tornou completo, algo foi finalizado, algo foi completado, no sentido de que chegou-se ao ápice de um propósito. Perceba que isso, meus irmãos, é declarado na ênfase do 7º dia. Se nós observarmos o texto escrito em sua linguagem original, nós vamos ver a palavra referente ao 7º dia sendo repetida neste mesmo versículo por pelo menos 3 vezes. E isso nos mostra que esse dia tem uma ênfase por parte do seu autor, inspirado pelo Espírito Santo, de nos mostrar que não é igual aos demais dias, mas que se trata de um momento diferente, se trata de um dia distinto dos demais. Em segundo lugar, observem que o texto nos mostra que nos primeiros 6 dias Deus subjugou o espaço, mas no 7º Ele santificou o tempo, pois, conforme o registro das Escrituras, descansou Deus de toda a obra que fizera. O 7º dia, queridos, marca o fim da obra da criação, meus irmãos. Ao cessar seu ato criativo, Deus descansa, ou seja, não cria mais nada, Ele cessa a obra de sua criação. No entanto, veja, esse dia não é como os demais, pois esse dia é o único em que o autor não finaliza como fez com todos os demais dias antes dele, ao dizer: houve tarde e manhã.
Observe que esse dia estabelecido por Deus, desde a criação, tipifica algo muito maior, algo que é sem início e fim. Não é à toa que o autor da Epístola aos Hebreus faça uso dele aqui, meus irmãos, para mostrar a sua continuidade na nova aliança. Ora, é um fato que a ordenança do descanso continua, bem como todas as demais ordenanças morais de Deus. Sendo assim, todo homem deve ser exortado a participar dele. Perceba que é justamente isso o que o Senhor faz em toda a sua Escritura. Êxodo, Deuteronômio, Números. Notem que há indicações diretas em quase todos os livros da Bíblia, meus irmãos. E por que há essa ênfase? Porque o Shabat se refere ao descanso de Deus, como algo que o próprio Deus desfruta e deseja para o seu povo. Trata-se de um dia abençoado, um dia voltado ao refrigério da terra, um refrigério da criação, mas principalmente para o refrigério das nossas almas. No Shabat, então, a humanidade é convocada a imitar o padrão de trabalho e descanso do rei. E assim confessar, irmãos, o senhorio de Deus e sua consagração a Ele. No Shabat, veja, o homem expressa a imagem daquele que o criou. É por isso que, ao nos lembrarmos do dia do Shabat, santificando-o ao Senhor, descobrimos que começamos a entrar no descanso que Deus oferece e a obter um antegozo do descanso celeste por vir, prometido a nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. O descanso que nos pertence no novo céu e na nova terra, na presença de nosso Rei. Por isso, se faz necessário a advertência que se segue a esse verso. Veja aí o que diz o versículo 7. O autor diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ah, meus irmãos, o Senhor Deus meneia nossas mentes e o nosso próprio ser com seu exemplo e institui um dia para que também o homem descanse. A Escritura do Antigo Testamento, meus irmãos, para nós compreendermos o que o autor está fazendo aqui e o que ele está pretendendo nos ensinar acerca dessas realidades, é necessário que entendamos que a linguagem utilizada no Antigo Testamento é uma linguagem que se vale daquilo que nós chamamos de tipos, ou seja, de modelos ou figuras de realidades espirituais. E no tocante a isso, o dia do descanso, o Shabat, após a criação, é um desses tipos. E não é à toa, e eu diria até que por causa disso, o autor no texto que lemos cita não apenas o texto de Gênesis 2, mas também o descanso narrado em Êxodo capítulo 16, o descanso narrado em Êxodo capítulo 20, o descanso de Davi narrado no Salmo de número 95. Ele tem um propósito em mente. E observe que esse propósito é guiado, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o autor enxerga no êxodo de Israel um paralelo perfeito para o êxodo cristão, uno em seu princípio. Ao povo que saiu do Egito foi prometido um descanso tipificado na terra de Canaã. Esta seria uma terra em que, quando entrassem, descansariam das perseguições dos inimigos, gozariam da fartura e abundância de alimentos. A Bíblia nos diz que aquela geração, meus irmãos, não entrou no descanso prometido por Deus devido à sua incredulidade travestida de murmuração, revolta e apostasia. Em Números, capítulo de número 14, versículo 23, Moisés registra as palavras de juízo do próprio Deus contra eles. Quando diz: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Perceba que há uma ênfase nos pecados de murmuração e incredulidade aqui, irmãos.
e que esses pecados foi a causa da ira de Deus contra eles. A Bíblia nos diz que daquela geração apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida como descanso. Entraram, meus irmãos, porque creram e perseveraram, mesmo em meio às maiores dificuldades, não recuaram, não voltaram atrás, prosseguiram, confiando no Senhor, crendo na sua palavra, nas suas promessas. No entanto, se Josué e Calebe entraram no descanso, e já que esse descanso fazia menção à terra prometida, por que Davi, séculos mais tarde, vai nos informar que esse descanso não cessou, não cerrou suas portas? Ora, ele faz isso porque não se trata apenas de uma promessa física de descanso, trata-se também de uma promessa espiritual. Meus irmãos, todos os descansos aqui mencionados apontam tanto para uma realidade presente no agora e no já, quanto também escatológica, futura, ainda não realizada em sua plenitude. A promessa do descanso continua aberta, como diz o autor aos Hebreus, portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E assim, mais uma vez, o autor de Hebreus evoca essas palavras ao dizer: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Falhado, irmãos. Nós não podemos agir como estes do passado. Não podemos tomar a palavra de Deus como a palavra simples de homens. Não podemos achar que podemos relativizá-la, mas nós necessitamos crer, irmãos, e internalizá-la no mais profundo do âmago do nosso ser, para que sejamos transformados pelo poder de Deus e pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E no tocante a isso, percebam então, que o autor, então, cita o texto de Gênesis 2, da instituição do Shabat. E dali ele passa para fazer uma comparação com o que acontece em Êxodo, no qual foi ratificado esse dia de descanso. E prossegue, então, a falar do dia de descanso pelo capítulo de número 4, aplicando a nova aliança. É por isso que é necessário enfatizarmos isso, irmãos. Porque vivemos um tempo em que as pessoas estão dentro da igreja, mas estão ignorando o que o Senhor Deus tem falado aos seus corações, domingo após domingo, semana após semana. Eu não sou o único, irmãos, que sofre com um verdadeiro esvaziamento nas reuniões de doutrina no meio da semana. Que sofre com o esvaziamento das reuniões de oração, que sofre com o esvaziamento e as desculpas, quando se dão desculpas da ausência no culto solene, no dia do Senhor. É por isso que hoje se faz necessário tratarmos acerca do dia do Senhor, do Shabat cristão, porque precisamos chegar ao verdadeiro conhecimento, e para chegarmos a esse verdadeiro conhecimento, precisamos derrubar alguns mitos, algumas mentiras e algumas injúrias quanto a esse dia. Em primeiro lugar, precisamos entender, irmãos, que o termo que é utilizado aqui, Shabat, não significa propriamente o sábado, o dia da semana, mas um princípio. Etimologicamente, essa palavra sempre foi usada para descrever um tipo de dia e não para nomear um dia. Dar nome aos dias, veja, era uma prática de tribos e nações pagãs. Na maioria delas eram atribuídas aos dias da semana os nomes dos planetas clássicos na astrologia helenística.
Na antiguidade clássica, as 7 luminárias sagradas são os 7 objetos não fixos visíveis no céu: a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Veja que a palavra planeta vem da palavra grega planeteis, estrelas errantes, expressando o fato de que esses objetos se movem através da esfera celestial em relação às estrelas fixas. E esse sistema de nomeação de planetas foi introduzido no Império Romano durante a Antiguidade Tardia, de 300 a 476 depois de Cristo, associando a alguns deuses olímpicos. Em algumas outras nações, os dias da semana são nomeados conforme as divindades correspondentes da cultura regional. Logo, meus irmãos, a nomeação dos dias da semana não era uma prática judaica. Os judeus contavam os dias sem lhe atribuir nomes, ou seja, identificavam os dias como primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 7º. E por vezes nós vamos ver no Novo Testamento o primeiro dia sendo chamado de 8º dia. Mas enquanto ao Shabat, você pode abrir sua Bíblia e verificar em Levítico capítulo número 23, versículos 4 a 16, que todo ano começava em um dia de Shabat. E haviam outras datas fixas, por exemplo, das festas, que nunca podiam coincidir com os Shabats semanais. Está lá em Êxodo 12, Levítico 23, 15. Logo, para fazer com que isso acontecesse, o calendário tinha que ser ajustado regularmente, e a história nos ensina que isso era feito para acrescentar ao ano os Shabats extras, que ocorriam consecutivamente por causa das festas. Ao Shabat estava vinculado às chamadas santas convocações para o povo prestar culto. É por isso que quando nos reunimos no Shabat cristão, que é o domingo, o primeiro dia da semana, nós dizemos que somos convocados por Deus, através de uma santa convocação, para prestar-lhe culto em espírito e em verdade. Em referência ao Yom Kippur, ou Dia da Expiação, que segundo o ano litúrgico judaico, acontece por volta dos dias 18 e 19, no mês de setembro, se extrai a seguinte convocação. Veja, é dito: durante quase 26 horas, vários minutos antes do pôr do sol, em 9 de Tishrei, até o cair da noite de Tishrei, afligimos nossas almas, nos abstemos de comida e bebida, não lavamos nem untamos nosso corpo, não usamos calçados de couro e nos abstemos de relações conjugais. Em vez disso, nosso tempo é passado em preces ao Senhor. Por que eu estou falando de tudo isso, irmãos? Porque eu quero que você entenda que identificar o Shabat com o dia de sábado é um erro grosseiro. Até porque foi apenas no 4º século, depois de Cristo, depois de um ajuste definitivo do calendário judaico, aproximadamente no ano mais precisamente de 359, que os Shabats dos judeus passaram a cair sempre no dia que agora chamamos de sábado. Em segundo lugar, como nós havíamos dito aqui no início, ali na parte introdutória do sermão dessa noite, a ideia de cessação, a ideia de descanso, em nenhum momento significa uma inatividade. Em João capítulo 5, versículo 17, os judeus perseguiram Jesus por curar um inválido no Shabat. E o Senhor Jesus então justifica sua atitude dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu também. Em terceiro lugar, o Shabat não é uma instituição judaica, mas divina. É uma ordenança perpétua. E por que nós afirmamos isso, irmãos? Porque Deus o instituiu na criação. Jesus nos ensina que o Shabat é um dom de Deus para a humanidade, em Marcos 2, versículo 27. Portanto, ele é perpétuo entre Deus e o seu povo. Os 10 mandamentos, meus irmãos, ou o decálogo,
São diferentes de todas as outras leis encontradas nas Escrituras, porque são as únicas que mencionam Deus as escrevendo com o seu próprio dedo. Logo, o dia do descanso foi instituído por Deus antes da queda, em Gênesis 2, versículos 1 ao 3. Ao lado do trabalho e do casamento, Deus instituiu o Shabat para governar a vida de toda a humanidade. Tem como assim as ordenanças do trabalho e do casamento, que são permanentes, irmãos, e estão incorporadas no Decálogo, assim também acontece com a ordenança do Shabat. É por isso que ele está fundamentado na ordenança criacional de Gênesis 2. O quarto mandamento é um dos mandamentos positivos e o mais cumprido e o mais detalhado dentre os 10 que foram escritos e entregue graciosamente por Deus. Isso porque ele faz uma ligação entre os aspectos divino e humano, moral e cerimonial da lei. Em quarto lugar, o Shabat era importante para o nosso bendito Senhor Jesus. A Bíblia não nos fala muito sobre os hábitos de Jesus, meus irmãos, mas a Bíblia nos relata que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no Shabat. Jesus anunciou que era o Senhor do Shabat. E ele ainda acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Logo, dizer que não temos mais um Shabat é uma negação do próprio senhorio de Cristo. Por isso, eu lhes digo, meus irmãos, se para você Cristo não é digno da primazia de um dia em 7, na semana, exclusivamente, você deve repensar o amor que você diz nutrir pelo Senhor Jesus. A seita dos adventistas do sétimo dia blasfema e mente descaradamente ao não reconhecer essa realidade. Ellen White profetizou que chegaria o dia do decreto dominical, onde todos aqueles que guardarem o domingo estariam recebendo a marca da besta. Segundo ela, foi a partir do ano 321 depois de Cristo, com o imperador Constantino, que o domingo passou a ser observado como o dia do Senhor. Segundo alguns outros adventistas, o dia do Senhor, no domingo, foi uma invenção do papado romano. E aí vejam os problemas com essas asserções, com essas asseverações. Veja, determinação do imperador Constantino, determinação do Papa Romano, dia do deus pagão Sol, identificado como Lúcifer. Qual é o problema de tudo isso, irmãos? É que no ano de 363 e 364 depois de Cristo, aconteceu um concílio chamado Concílio de Laodiceia. Concílio em que a igreja se reuniu para se pronunciar acerca do Shabat cristão. Veja, não determinando, mas reafirmando a guarda do dia do Senhor no domingo, no primeiro dia da semana. O detalhe é que o concílio não foi em Roma. E a reafirmação da igreja de Laodiceia, foi conjunta com mais 30 bispos da igreja da Ásia. É interessante dizer ainda que, quando foi institucionalizado isso, nesse concílio, o papado ainda não existia. E tem mais um outro detalhe: nenhum bispo romano esteve presente. Observe ainda que no ano 270 a.C., Anatólio, bispo de Laodiceia, escreveu, veja, pelo menos aí 100 anos antes do concílio, o bispo de Laodiceia escreve: a nossa consideração pela ressurreição do Senhor, que se efetuou no dia do Senhor, nos leva a guardá-lo baseado no mesmo princípio. Temos, portanto, aquela igreja guardando o domingo 100 anos antes do concílio. Justino Marte, vindo do primeiro século, nos diz: no dia chamado domingo,
celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades ou nos campos, e ali se lê, quando o tempo permite, a memória dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Celebramos esta reunião no dia do domingo, por ser o primeiro, aquele em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, o dia também em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. A epístola de Barnabé, o de Daquê, vários documentos comprovam essa realidade, meus irmãos. É por isso que cremos, conforme declarado em nossos símbolos de fé, em nossa confissão de fé de Westminster, em seu capítulo de número 21, onde diz que Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado santificado por Ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, sendo este o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, ele foi então mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Meus irmãos, ao analisarmos essa declaração de fé em paralelo com as Escrituras, constatamos que, de fato, tanto a igreja no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, guardava um dia em 7. No Antigo Testamento, a igreja guardava o Shabat no 7º dia da semana, por causa da obra da criação. Em João 1,3, a Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa informação é extremamente importante para mim e para vocês, para entendermos Gênesis 2, versículo 3, que nos diz: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Desse modo, a guarda do Shabat, no 7º dia da semana, tem sua explicação por causa da obra da criação. Encontramos aqui o Deus triuno em ação, Deus criando todas as coisas no princípio por meio de Cristo, e descansando de sua obra criadora no 7º dia. Por essa razão, meus irmãos, o povo de Deus no Antigo Testamento, em obediência e consagração ao Santíssimo Deus Criador, mantenedor e preservador de todas as coisas, guardava o Shabat no 7º dia da semana. No entanto, se por um lado o 4º mandamento apontava para a necessidade do povo de Deus descansar nesse dia de seus afazeres pessoais e santificarem-se ao seu Deus Criador, por outro, devido à pecaminosidade e à incapacidade humana de cumprir perfeitamente tal mandamento, essa ordenança apontava como um guia para o Senhor Jesus Cristo, o Messias que havia de vir para purificar e cumprir toda a lei de Deus em favor do seu povo. E sendo assim, no Novo Testamento, a igreja passou a guardar o Shabat, não no último dia da semana, mas no primeiro dia da semana, por causa da obra da redenção. Se no Antigo Testamento o povo de Deus guardava o último dia da semana por causa da obra da criação, no Novo Testamento guardamos o primeiro dia da semana por causa da obra da redenção, por causa da obra da nova criação, dos novos céus e da nova terra, inaugurada na pessoa do nosso Salvador bendito Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo completa, então, irmãos, a sua obra vicária, ressuscitando dentre os mortos no domingo, ele descansa da obra da redenção que fez em nosso favor. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2, versículos 16 e 17, nos ensinando que o aspecto do 7º dia era apenas uma sombra daquele que haveria de vir. Quando ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembremos-nos das palavras do autor aos Hebreus, quando diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. No Antigo Testamento, Deus falava ao seu povo por meio de sombras e tipos. Quando Cristo veio, essas sombras se dissiparam e os tipos revelaram a quem se referiam e assim desapareceram. É justamente essa a defesa de Paulo contra os judaizantes, que tentavam escravizar os crentes por meio da imposição de cerimônias e festas judaicas, em especial a circuncisão e o 7º dia da semana. Combatendo essa ideia, então, Paulo afirma em Colossenses 2,11 que a circuncisão foi substituída pelo batismo e que, portanto, ela já não é mais necessária. Em Colossenses 2, 13 e 14, Paulo afirma que a dívida que tínhamos para com a lei foi paga, encravada na cruz de Cristo Jesus.
Paulo também nos diz qual deve ser a postura do cristão diante das cerimônias do Antigo Testamento. Veja, abra sua Bíblia em Colossenses 2, versículos 16 e 17, veja. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está descrevendo claramente que o sábado do 7º dia era apenas uma sombra do descanso eterno que Cristo introduziria, irmãos. Isso quer dizer que existia algo no 4º mandamento, que era apenas cerimonial e passageiro, que acabaria quando Cristo viesse. Mas veja bem, Paulo não está anulando o princípio do descanso. O que Paulo está anulando aqui é o dia do descanso. O princípio permanece, mas o dia pode ser mudado. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. A festa dos tabernáculos, a Páscoa, o sábado, tudo apontava para aquilo que Cristo cumpriria. Na ressurreição, Cristo iniciou a nova criação e entrou no seu descanso. E nos garantiu também entrada mediante a fé no seu descanso. Por isso o autor aos Hebreus diz: se ouvires a sua voz, não a rejeiteis. Sendo assim, meus irmãos, nos deleitemos no glorioso dia do Senhor. Não só louvando o Deus Criador e sustentador e mantenedor de todas as coisas, mas também o Deus Salvador e Redentor, que já veio e se deu por nós. Mais uma vez eu enfatizo, o dia muda, o princípio não. Trabalhamos 6, guardamos 1, não qualquer dia, como alguns procuram defender, mas aquele que nos lembra o que Cristo fez por nós, e o que conquistou para nós, e o que tem reservado para nós. Por isso eu digo a você, meu querido irmão e minha irmã, se isso não merece destaque sobre todas as coisas de sua vida, como você tem feito para alimentar a esperança de entrar no descanso eterno do Salvador? Se não lhe resta tempo nesta vida para Ele. Vejam, o dia do Senhor, ele não é apenas um dia de santificação, irmãos, mas é um dia de esperança. Sabe por que eu digo que é um dia de esperança? Porque a esperança no dia do Senhor nos leva para a esperança de sua vinda. Nos conduz à esperança do glorioso dia em que Ele revelará quem são seus filhos e assim os convidará para adentrar no seu descanso eterno. Não, meus irmãos, nós não guardamos o 7º dia, porque o 7º dia era uma sombra do dia glorioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós guardamos o 1º dia, porque foi nesse dia que o nosso Salvador ressuscitou dos mortos, porque foi nesse dia que Ele apareceu aos seus discípulos, porque foi nesse dia que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, porque foi nesse dia que o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi pregado por Pedro, com 3.000 novos convertidos. Porque foi nesse dia que Paulo instruiu os crentes para trazerem suas contribuições. Porque foi nesse dia que Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos. Porque é nesse dia que o bom Senhor, nosso Salvador bendito, vem até nós e nos eleva em espírito para o tabernáculo celeste, para adorar a Deus juntamente conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor.
Mas talvez você me questione ainda. Mas, reverendo, me mostre uma passagem na Escritura que diga que o dia mudou. Porque eu só vou acreditar que o dia mudou se o Senhor me mostrar literalmente alguma frase na Bíblia dizendo que o dia mudou. A resposta que eu dou a você é que eu lamento se esse é o seu critério para avaliar se isso é verdade. Pois certamente você crê em outras ordenanças como sendo verdade, sem que elas possuam citação direta nas Escrituras. A isto, meus irmãos, basta nós observarmos algumas das coisas que não temos problema nenhum de confessar, como, por exemplo, o batismo de nossos filhos. Todavia, nós não titubeamos, nós não duvidamos e nós cremos que é uma ordenança bíblica. Me aponte uma citação direta das duas naturezas de Cristo. No entanto, nós não titubeamos, nós não diferimos, nós cremos que é verdade. Meus irmãos, eu lamento se há entre nós alguém que precise de mais evidências do que essas que foram apontadas hoje nas Escrituras. Eu lamento, meus irmãos, por aqueles que, ainda que o Espírito esteja falando aos nossos ouvidos, preferem se fazer de ouvidos surdos. Vejam que os apóstolos não precisaram de uma citação direta do próprio Cristo para deixarem de guardar os sábados gradativamente, substituindo-o pelo domingo. Eles entenderam a vontade do Espírito Santo, tanto que passaram a cultuar o Senhor neste dia. Durante toda a história da igreja, meus irmãos, o domingo tem sido observado como o Shabat dos cristãos. A evidência documental é unânime e é vasta. Retrocede a 74 depois de Cristo. Veja, durante as piores perseguições, os soldados romanos perguntavam aos suspeitos de serem cristãos, porque muitos eram confundidos com os judeus. Eles perguntavam: Domini cum servasti, ou seja, você guarda qual dia? E dependendo da resposta, quando diziam que guardavam o domingo, eram presos e encarcerados. Os verdadeiros crentes respondiam: Christianus sum, intermittere non possum. Eu sou um cristão e não posso negar isso. E você, o que responderia hoje? O que você responderia hoje? Veja, a observância do dia do Senhor revela fidelidade à aliança com Deus. Por isso é que esse dia não pode ser um dia de tristeza, não pode ser um dia de amargor, não pode ser um dia de imposição, não pode ser um dia de fardo, ele precisa ser um dia de alegria. Ele precisa ser deleitoso. Percebam a alegria do salmista no Salmo 118, quando ele diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isaías 58:13 diz que se nós desviarmos o pé de profanar o sábado, de cuidar dos nossos próprios interesses, no santo dia do Senhor, se o chamarmos de sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrarmos, veja, Isaías diz, não seguindo os nossos próprios caminhos, não pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs, então nos deleitaremos no Senhor. E a promessa de Deus a esses que assim procedem é de que Ele nos fará cavalgar sobre os altos da terra. Diz o Senhor: te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor nos deu esse dia, meus irmãos, como uma bênção para todos nós. Bem-aventurado o homem que se guarda de profanar o sábado, diz Isaías no capítulo 56. Vejam, as bênçãos do Senhor, elas são visíveis a todos, irmãos.
Nesse dia nos recordamos que somos homens e mulheres caídos, que necessitam de Deus e de sua graça. Nos faz lembrar que existe um Deus a quem devemos adorar. Nos dá a oportunidade de nos reunirmos ao redor da palavra e assim alimentarmos o nosso espírito, fortalecermos a nossa fé com a verdade que procede da boca de Deus. O dia do Senhor nos fornece oportunidades para a pregação do Evangelho. E por meio da pregação do Evangelho, os laços familiares são reforçados, são restaurados, são renovados. É nesse dia que o Senhor permite, então, que toda uma nação possa descansar. É nesse dia que Ele nos promove a saúde. Meus irmãos, e são inúmeros benefícios que o Senhor nos concede, inúmeras e incontáveis bênçãos que o Senhor nos dá todo domingo em Sua presença. Lembre-se que com Jesus o domingo passa também a ser um dia de observância e contemplação à sua ressurreição, que traz luz e vida eterna ao mundo. Portanto, se até hoje você negligenciou esse dia, é hora de arrependimento, irmãos. É hora de arrependimento e de perdão, e o Senhor da graça está em nosso meio. Ele quer trocar esse fardo pesado que você vê em um dia, em 7, para lhe dar o seu fardo leve, para que você se deleite e descanse em sua presença. Esse dia, meus irmãos, não pode ser importante apenas para nós, mas deve ser importante para todos nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Por isso eu pergunto a você mais uma vez nessa noite: como você quer que seus filhos se recordem do dia de domingo? Como o dia da praia? Como o dia do futebol? Como o dia de não fazer nada? Ou como o dia em que a luz do mundo venceu as trevas? O dia que o Redentor bendito ressuscitou, sendo o primeiro, para assim garantir que a sua promessa é viva e verdadeira, de que também ressuscitaremos nele. O dia em que aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, e nada sem ele havia sido feito, venceu a morte, para nos dar a vida, sendo nós ainda vis pecadores, miseráveis quebradores do pacto, indignos de sermos chamados seus filhos. Por isso eu conclamo você nessa noite: arrependa-se. E como diz o versículo 7 de Hebreus, hoje, ouvindo a sua voz, não endureçai o vosso coração. Lembre-se que resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Venha e junte-se aos demais filhos da aliança, o Israel de Deus, a igreja invisível, impoluta de Cristo, incorruptível. E comece a desfrutar do deleitoso dia do Senhor agora, sentindo um pedacinho da eternidade tomar conta de todo o seu ser. Que Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Senhor Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado por tua palavra neste dia, pela manhã e agora à noite, Senhor, a nos ensinar acerca de verdades essenciais para as nossas vidas. A nossa segurança, Senhor, está em Ti. A nossa confiança, Senhor, repousa tão somente em Ti. Ajuda-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. Amém e amém.